Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo, te contando uma história. Hoje vamos continuar conversando sobre os filhos de Henrique VIII. O vídeo de hoje é da Elizabeth, ou Isabel, a minha favorita. Ao longo do vídeo eu posso falar Elizabeth e Isabel, sempre é a mesma pessoa, tá bom? Agora vamos nos preparar para dormir e escutar a história. Então deite-se em uma posição confortável. Você está aqui e agora, neste exato momento, longe de qualquer perigo, de qualquer problema. Está se sentindo confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você sente os seus olhos ardendo de sono suavemente. Suas pálpebras vão ficando pesadas, pesadas. E vai ficando difícil manter os olhos abertos. Então, você deixa que eles se fechem. Vamos contar de 10 até 0 para você se preparar para dormir bem. E a cada número, você vai caindo mais e mais profundamente em um estado de relaxamento e conforto. 10, 9, 8, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. 7, 6, 5, 4, sentindo seu corpo completamente relaxado. 3, 2, 1, 0, e seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Agora você presta atenção apenas na minha voz e na história. Vamos começar. Isabel Tudor nasceu no Palácio de Placentia, Greenwich, em 7 de setembro de 1533, sendo nomeada em homenagem às suas avós, Isabel de York e Isabel Howard. Era a segunda filha do rei Henrique VIII de Inglaterra a sobreviver à infância. Sua mãe era Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique. Ao nascer, Isabel era a herdeira presuntiva do trono inglês. Sua meia-irmã mais velha, Maria, havia perdido sua posição como legítima quando o rei anulou seu casamento com sua mãe, Catarina de Aragão, para se casar com Ana,
e ter um herdeiro homem a fim de garantir a sobrevivência da dinastia da Casa Tudor. Sua mãe foi executada por acusações de adultério, incesto e alta traição quando Isabel tinha apenas 2 anos e 8 meses. Ela foi declarada ilegítima e privada de seu lugar na sucessão real. 11 dias após a execução de Ana Bolena, Henrique se casou com Joana Seymour. Porém, ela acabou morrendo de complicações pós-parto depois de dar à luz, em 1537, ao príncipe Eduardo. Desde seu nascimento, Eduardo era o herdeiro aparente e incontestável do trono. Isabel foi colocada em sua criadagem e carregou o pano batismal em seu batizado. A primeira governanta, ou senhora patroa de Isabel, Margarida Bryan, escreveu que ela era, como para uma criança, e tão gentil de condições que jamais conheci em outra em minha vida, entre aspas. Catarina Ashley foi nomeada como governanta de Isabel em 1537 e permaneceu sua amiga até morrer em 1565. Ashley ensinou a Isabel 4 línguas: francês, flamenco, italiano e espanhol. Ela aprendeu ao todo inglês, latim, francês, flamenco, espanhol, italiano e grego. Quando sua educação formal terminou, ela era uma das mulheres mais bem educadas de sua geração. Ao final de sua vida, Isabel também supostamente falava galês, córnico, escocês e irlandês. O embaixador veneziano afirmou que ela dominava essas línguas tão completamente que cada uma parecia ser sua língua nativa. Henrique VIII morreu em janeiro de 1547 e foi sucedido pelo filho de 9 anos, Eduardo VI, meio-irmão de Isabel. A sexta esposa e viúva do rei, Catarina Parr, logo se casou com Thomas Seymour, primeiro barão Seymour de Sudley, tio de Eduardo. O casal colocou Isabel em sua criadagem em Chelsea, Londres. Lá, ela passou por uma crise emocional que alguns historiadores acreditam tê-la afetado pelo restante de sua vida. Seymour, então com quase 40 anos, porém possuindo charme e poderoso apelo, envolveu-se em brincadeiras grosseiras com Isabel, então com 14 anos. Isso incluía entrar em seu quarto durante a noite, cutucá-la e bater em suas nádegas. Parr juntava-se ao marido ao invés de confrontá-lo por suas atividades impróprias. 2 vezes ela também cutucou a menina e em uma ocasião a segurou enquanto Seymour cortava sua camisola em milhares de pedaços. Entretanto, Parr acabou a situação assim que descobriu os dois abraçados. Isabel foi mandada embora em maio de 1548. Thomas Seymour planejava controlar a família real e tentou ser nomeado governador da pessoa real. Quando Parr morreu no parto, em 5 de setembro
de 1548, ele renovou seu interesse por Isabel e tinha a intenção de se casar com ela. Os detalhes de seu comportamento com ela tornaram-se públicos. Isso foi a última gota para seu irmão e para o conselho regencial. Seymour foi preso em janeiro de 1549 sob suspeita de se casar com Isabel e depor o irmão. Vivendo na casa Hatfield, Isabel não admitia nada. Sua teimosia irritou o interrogador, que relatou: "Não vejo em seu rosto que é culpada." Seymour foi decapitado. Eduardo VI morreu em julho de 1553, aos 15 anos de idade. Seu testamento colocava de lado o terceiro ato de sucessão e excluía tanto Maria quanto Isabel da sucessão, declarando como herdeira, ao invés disso, Joanna Grey, neta de Maria, irmã de Henrique VIII. Joana foi proclamada rainha pelo conselho privado, porém ela logo perdeu o apoio e foi deposta em 9 dias. Maria entrou triunfantemente em Londres com Isabel ao seu lado. As demonstrações de solidariedade entre as irmãs duraram pouco. A católica devota Maria estava determinada em esmagar a fé protestante em que Isabel havia sido educada, ordenando que todos comparecessem às missas católicas. Isabel tinha que obedecer. A popularidade inicial de Maria logo desapareceu quando anunciou planos para se casar com o espanhol Filipe, príncipe das Astúrias, um católico e filho do imperador Carlos V. O descontentamento rapidamente cresceu pelo país e muitos olhavam para Isabel como o centro da oposição religiosa. A rebelião de White contra Maria e a favor de Elizabeth estourou em 1554, porém foi logo suprimida. Isabel foi levada à corte e interrogada sobre seu papel, sendo aprisionada em 18 de março na Torre de Londres. Ela fervorosamente declarou sua inocência. Apesar de ser improvável que ela tenha tramado junto aos rebeldes, sabe-se que alguns deles a abordaram. O embaixador de Carlos e confidente próximo de Maria afirmou que o trono dela nunca estaria seguro enquanto Isabel vivesse e trabalhava para colocá-la sob julgamento. Os apoiadores de Isabel dentro do governo convenceram a rainha a poupar sua irmã na falta de evidências conclusivas. Ao invés disso, Isabel foi levada da torre ao Woodstock, passando quase 1 ano em prisão domiciliar. Multidões a aclamaram no caminho. Isabel foi chamada de volta à corte em abril de 1555 para comparecer aos estágios finais da aparente gravidez de Maria. Se a irmã e o filho morressem, Isabel tornaria-se rainha. Por outro lado, se Maria desse à luz uma criança saudável, suas chances de ascender ao trono muito diminuiriam. Quando ficou claro que Maria não estava grávida, ninguém mais acreditava que ela seria capaz de produzir um herdeiro. Assim, a sucessão de Isabel parecia garantida.
Filipe ascendeu ao trono espanhol no ano seguinte, reconhecendo a nova realidade política e cultivando sua cunhada. Quando Maria adoeceu, em 1558, ele enviou o Duque de Féria para consultar com Isabel. A rainha acabou reconhecendo a meia-irmã como sua herdeira em 6 de novembro. Maria morreu em 17 de novembro de 1558 e Isabel ascendeu ao trono. Isabel tornou-se rainha aos 25 anos de idade e declarou suas intenções a seu conselho e outros pariatos que haviam ido para a casa Hatfield jurar lealdade. O discurso contém o primeiro relato de sua adoção da teologia política medieval dos dois corpos do soberano, o corpo natural e o corpo político. Vou ler agora o seu discurso. Meus senhores, a lei da natureza faz-me lamentar por minha irmã. O fardo que caiu em cima de mim me deixa espantada e mesmo assim, considerando que sou uma criatura de Deus, ordenada a obedecer sua nomeação, vou dessa maneira render-me, desejando do fundo do meu coração que possa ter a assistência de sua graça para ser meu ministro de sua vontade divina no cargo agora comprometido a mim. E como sou apenas um único corpo naturalmente concebido, embora por sua permissão de um corpo político para governar, assim desejo a todos que me ajudem, que eu com meu governo e vós com seu serviço possamos prestar bom serviço a Deus Todo-Poderoso e deixarmos algum conforto em nossa posteridade na terra. Pretendo tomar todas as minhas ações por bons conselhos e consultas. Ela foi recebida calorosamente por cidadãos e saudada por orações e desfiles, a maioria em forte protestantismo, enquanto progredia por Londres triunfantemente, na véspera de sua cerimônia de coroação. As respostas graciosas e abertas de Isabel encantaram os espectadores, que estavam maravilhosamente arrebatados. No dia seguinte, ela foi coroada e ungida, e então foi apresentada à aceitação de seu povo, em meio aos sons ensurdecedores de órgãos, pífaros, trombetas, tambores e sinos. Era protestante, porém mantinha símbolos católicos como o crucifixo e diminuía o papel dos sermões, indo contra a crença protestante. Esperava-se desde o início de seu reinado que Isabel se casasse, surgindo questões sobre com quem. Ela nunca se casou, apesar de ter tido vários pretendentes. As razões para isso não são claras. Historiadores especulam que Thomas Seymour facilitou-lhe relações ou que ela sabia ser estéril. A rainha considerou vários pretendentes até os 50 anos. Sua última corte foi com o francês Francisco, Duque de Anjou, 22 anos mais novo. Apesar de correr o risco de perder o poder como sua irmã, que fazia o que Filipe II queria, o casamento oferecia a possibilidade de um herdeiro. Entretanto, a escolha de um marido poderia provocar instabilidade política
ou até insurreições. Porém, ficou evidente no verão de 1559 que Isabel apaixonara-se por Roberto Dudley, seu amigo de infância. Dizia-se que sua esposa, Amy Robsart, sofria de uma doença em um de seus seios e que a rainha gostaria de se casar com Dudley se ela morresse. Vários pretendentes competiram pela mão de Isabel na mesma época. Seus impacientes interessados envolveram-se em conversas cada vez mais escandalosas e relataram que o casamento com seu favorito não era bem visto na Inglaterra. Robsart morreu em setembro de 1560 ao cair de uma escada. E apesar do inquérito legista concluir por um acidente, muitos suspeitavam que Dudley arranjara a morte da esposa para poder se casar com Isabel. A rainha considerou seriamente por algum tempo se casar com Dudley, porém, alguns pariatos conservadores deixaram claro sua desaprovação. Houve rumores também que a nobreza iria se revoltar caso o casamento ocorresse. Roberto Dudley foi considerado como um possível candidato entre outros pretendentes para a rainha por quase uma década. Isabel tinha muitos ciúmes, mesmo depois de não mais pretender casar-se com ele. Dudley finalmente se casou outra vez. E a rainha respondeu com repetidas cenas de descontentamento e um ódio vitalício contra sua nova esposa, Letícia Knollys. Ele morreu pouco depois da derrota da Invencível Armada. Foi encontrada uma carta dele entre os pertences pessoais de Isabel após a morte da rainha, marcada como sua última carta com a letra dela. As negociações de casamento eram parte de um importante elemento da política internacional de Isabel, e ela recusou a mão de reis, príncipes e duques por toda a Europa. Isabel chegou a dizer: "Se eu seguir a inclinação de minha natureza, será esta, mulher pedinte e solteira, ao invés de rainha e casada." Mais tarde no mesmo ano, depois de contrair varíola, a questão da sucessão passou a ser muito debatida no parlamento. Eles imploraram para que a rainha se casasse ou nomeasse um herdeiro para impedir uma guerra civil após sua morte. Isabel recusou-se a fazer as duas coisas. Tendo prometido anteriormente que se casaria, Isabel declarou ao incontrolável parlamento: "Nunca quebrarei a palavra de um príncipe dita em espaço público, pelo bem de minha honra, e portanto eu digo novamente: casarei-me assim que puder, convenientemente, se Deus não levar embora quem eu pretendo casar-me, ou eu mesma, ou então alguma coisa grande deixe acontecer." Seu silêncio fortaleceu sua própria segurança política. Isabel sabia que estaria vulnerável a um golpe se nomeasse um herdeiro. Lembrava como uma segunda pessoa como ela fora tinha sido foco de tramas contra sua predecessora. O fato de Isabel não ter se casado inspirou um culto de virgindade. Era representada na poesia e literatura como uma virgem, uma deusa ou ambas, não como uma mulher normal. Ela mesma fez de sua virgindade uma virtude. Ela declarou:
No final, será para mim suficiente que uma pedra de mármore deverá declarar que uma rainha, tendo reinado por um tempo, viveu e morreu virgem, dando um aspecto positivo à sua situação conjugal. Insistiu ser casada com seu reino e súditos sob proteção divina. Declarou: todos os meus maridos, meu bom povo. Isabel reinou por longos 44 anos. Seu governo foi mais moderado do que o do pai e seus irmãos. Um de seus lemas era Video et Taceo, vejo e digo nada. Era relativamente tolerante em questões religiosas, evitando perseguições sistemáticas. Depois de 1570, quando o Papa a declarou ilegítima e permitiu aos seus súditos que deixassem de obedecê-la, várias conspirações ameaçaram a sua vida, todas derrotadas com a ajuda dos serviços secretos dos seus ministros. Isabel era cautelosa em assuntos estrangeiros, porém, por volta da década de 80, uma guerra contra a Espanha tornou-se inevitável. Quando os espanhóis finalmente decidiram tentar conquistar a Inglaterra, o fracasso da Armada Invencível associou Isabel a uma das maiores vitórias militares da história inglesa. O reinado ficou para sempre conhecido como o período isabelino, famoso acima de tudo pelo florescimento do drama inglês, liderado por dramaturgos como William Shakespeare e Christopher Marlowe, além das proezas marítimas dos aventureiros ingleses como Sir Francis Drake. Alguns historiadores são mais contidos nas avaliações a Isabel. Eles representam-na como uma governante temperamental, às vezes indecisa e que teve muita sorte. Uma série de problemas econômicos e militares diminuíram a sua popularidade ao final de seu reinado. Isabel é reconhecida como uma intérprete carismática e uma sobrevivente obstinada num período em que o governo era uma instituição desorganizada e limitada, e monarcas de países vizinhos enfrentavam problemas internos que ameaçavam seus tronos. Assim foi o caso da rival Maria da Escócia, que foi presa por Isabel e acabou por ser executada. Depois dos curtos reinados de Eduardo VI e Maria I, o seu período de 44 anos no trono deu estabilidade ao reino e ajudou a criar um sentimento de identidade nacional. A saúde da rainha permaneceu boa até 1602, quando uma série de mortes entre seus amigos a colocaram em uma grande depressão. A morte de Catherine Carey, condessa de Nottingham, a atingiu severamente. Isabel adoeceu logo depois e permaneceu em uma melancolia assentada e irremovível, entre aspas. Isabel morreu no dia 24 de março de 1603, entre as 2 e 3 horas da madrugada. O conselho colocou seus planos em movimento algumas horas depois e proclamou Jaime VI da Escócia como Jaime I da Inglaterra. O caixão de Isabel foi carregado pelo rio Tâmisa em uma barca com tochas durante a noite até o palácio de Whitehall. No funeral, o caixão foi levado até a abadia de Westminster em um carro fúnebre puxado por 4 cavalos decorados com veludo preto.
Nas palavras do crônico John Stowe, Westminster estava sobrecarregada com multidões de todos os tipos de pessoas em suas ruas, casas, janelas, pistas e sarjetas, que saíram para ver o funeral, e quando eles viram a sua estátua deitada sobre o caixão, houve tal suspiro e choro como nunca tenha se visto ou conhecido na história do homem. Isabel foi enterrada na abadia de Westminster ao lado de sua meia-irmã Maria. A inscrição em latim se traduz para Consortes em reino e tumba, aqui dormimos, Isabel e Maria, irmãs, na esperança de ressurreição. Ela foi louvada como uma heroína da causa protestante e governante de uma era de ouro. Este é o fim da história e você apenas deixa que cada pedacinho do seu corpo relaxe e pese em direção ao chão. Você relaxa o topo da sua cabeça, o seu rosto, todos os músculos do rosto, a boca, a língua, a sua garganta, o maxilar, a nuca, o pescoço, os seus ombros, os braços, as mãos, os dedos das mãos, o tórax, a barriga, as costas, suas pernas, seus pés, os dedos dos pés, seu corpo está extremamente, completamente relaxado, confortável, seguro, tranquilo e sereno. E então você finalmente se entrega ao sono.
Agora é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo, revigorante, relaxante, transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você sabe que amanhã vai acordar na hora certa, se sentindo muito bem e extremamente energizado, descansado e pronto para um novo dia. Você se sente seguro, tranquilo, em paz, em um relaxamento profundo. Você permite que durante esta noite seu corpo receba cura enquanto você dorme. Você permite que os seus sonhos sejam leves, agradáveis. E você permite que os seus sonhos te tragam mensagens, respostas e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. Este é o seu momento de descanso. Tenha bons sonhos, um bom sono, um bom descanso. Durma em paz, envolto a muito amor, a muita luz, proteção e muita paz. Bom descanso, bons sonhos.